A maioria do Supremo Tribunal Federal aceita a denúncia contra o presidente da Câmara. Eduardo Cunha é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A justiça francesa condena o deputado Paulo Maluf à prisão. Pelo menos 2 mortes e cidades inteiras inundadas no interior do Rio de Janeiro. Além da enchente, moradores enfrentam o medo de saques. Você vai conseguir minha casa, não vou abandonar minha casa vagabundo pegar, não. Em São Paulo, o terreno desmorona e joga carretas estacionadas contra muro de condomínio. Quadrilha que usava drone em assalto a condomínios de luxo é presa em São Paulo. 20 bilhões de reais em 15 anos. É o acordo fechado entre o governo federal e a Samarco para reparar danos causados por rompimento de barragem em Mariana. Pane em hidrelétrica deixa 3 estados no escuro. Mulher brasileira é referência em aleitamento materno. As brasileiras são as que mais doam leite materno na comparação com as mães de mais de 150 países. 20 anos de saudade. Os personagens que ajudaram a construir o sucesso dos Mamonas Assassinas e a última entrevista da banda. Ele tá me imitando porque eu tô tossindo aqui. Eu dei um berro nela e chamei pra passear. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo prendeu integrantes de uma quadrilha especializada em assaltar condomínios de luxo no estado. O bando usava até drones para escolher as casas que seriam roubadas. 2 paraguaios foram presos acusados de manter 8 pessoas presas, uma delas uma adolescente de 16 anos, numa fábrica clandestina de confecção de roupas em São Paulo. Equipes de buscas encontraram hoje pegadas que podem ser do neto do humorista Chico Anísio, desaparecido há 8 dias. A suspeita é de que o músico tenha se perdido em uma reserva no norte do estado do Rio. 2 dias depois do temporal que atingiu o estado do Rio de Janeiro, a cidade de Maricá permanece debaixo d'água. Para piorar a situação, casas estão sendo saqueadas. Uma liminar do Tribunal de Justiça de Sergipe deu liberdade ao vice-presidente do Facebook no Brasil e na América Latina, preso em São Paulo ontem. Veja agora outras notícias do dia no Brasil. Uma pane na hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, deixou 3 estados sem energia hoje de manhã. Belém parou por 1h30. As brasileiras são as que mais doam leite materno no mundo. O Brasil tornou-se uma referência em aleitamento e amamentação. No dia 2 de março de 1996, portanto, há exatos 20 anos, um acidente aéreo interrompeu o sucesso impressionante dos Mamonas Assassinas. As músicas e o humor dos 5 jovens nunca foram esquecidos pelos fãs e pelos profissionais que fizeram parte da curta trajetória da banda, como mostra a reportagem especial de Simone Queiroz. E a seguir, denúncia contra Eduardo Cunha é aceita pela maioria dos ministros do Supremo. O astronauta americano que ficou mais tempo no espaço retorna à Terra. Mineradora Samarco assina acordo para recuperar a bacia do Rio Doce. 3 brasileiros são indicados ao prêmio que é considerado o Oscar do esporte. A gente volta já já. Quase 4 meses depois do rompimento da barragem em Mariana, finalmente o governo e as empresas responsáveis pela tragédia chegaram a um acordo. Ficou então decidido que a Samarco, a Vale e a BHP Bellington deverão pagar cerca de 20 bilhões de reais em 15 anos. O deputado Paulo Maluf, a mulher dele, Silvia, e o filho Flávio foram condenados à prisão na França por lavagem de dinheiro. Além de emitir um mandado de captura internacional, a justiça francesa também confiscou o equivalente a quase 8 milhões de reais em contas ligadas à família. Os valores foram desviados de obras públicas em São Paulo entre os anos de 1996 e 2005. A defesa de Maluf nega os crimes e já recorreu da decisão. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou a favor da abertura de processo contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, por corrupção e lavagem de dinheiro. E hoje o Kennedy Alencar está aqui com a gente no estúdio. Kennedy, boa noite, bem-vindo, boa noite.
Kennedy, quais devem ser os efeitos dessa decisão do Supremo Tribunal Federal em transformar o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, em réu numa ação penal? O Banco Central decidiu manter a taxa de juro básico, a chamada Selic, em 14,25% ao ano. A taxa é a mesma desde julho do ano passado. A democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump foram os vencedores das prévias de ontem nos Estados Unidos, a chamada Super Terça. Agora, os dois estão mais perto da indicação para disputar a eleição para presidente. Um forte terremoto atingiu a Indonésia e gerou alerta de tsunami. Veja em instantes, os Rolling Stones fecham turnê em Porto Alegre. O Brasil tem surfista, nadador e skatista na briga pelo prêmio mais importante do esporte. Cãozinho mais famoso do mundo vai ao teatro. Tiago Abravanel é o protagonista de um novo musical. Você vai ver já já. Três brasileiros foram indicados ao Prêmio Laureus, considerado o Oscar do esporte. Então, Bruno Vicari, boa noite. Quais são as chances dos nossos atletas nessa disputa? Boas chances sim, viu, Nascimento? Olha só, o Brasil está bem representado assim nos esportes radicais e também entre os atletas paralímpicos. E a noite promete ser inesquecível para os roqueiros de Porto Alegre. Os Rolling Stones, que inspiraram muitas bandas gaúchas, encerram hoje a turnê pelo Brasil. E depois de fazer sucesso na TV e no cinema, a turma do Snoopy ganha agora mais uma versão no teatro. Tiago Abravanel faz o papel do cãozinho que encanta gerações. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.